A gente tem aqui as projeções de diversas instituições financeiras, universidades, bancos, corretoras, tudo que vocês podem imaginar para a nossa economia. É um relatório divulgado pelo Boletim Focus às segundas-feiras. Deixa eu ver se eu dou mais um zoom aqui, acho que não, né? Assim tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem aqui, a gente deixa grandinho aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Bom, o Boletim Focus dessa segunda-feira traz aí expectativas para a inflação começando para 2023, subindo aí pela 11ª semana consecutiva, foi de 5,89% para 5,90% nessa semana. Para 2024, fica estável pela primeira semana em relação à semana passada, em 4,02%. Em 2025, sobe pela terceira semana consecutiva de 3,78% para 3,80%. E também em 2026, sobe pela segunda semana consecutiva de 3,70% para 3,75%. Já para o PIB, sobe também a projeção pela segunda semana consecutiva de 0,80% para 0,84%. Já para 2024, fica estável o PIB, a projeção em 1,5%. Para 2025, fica estável também de 1,80% para 1,80%. E 2026, estável aí já há 50 semanas em 2%. Já o câmbio, investidores, fica estável também pela quarta semana consecutiva em R$ 5,25, o real sobre o dólar. Para 2024, sobe nessa semana, foi de R$ 5,29 para R$ 5,30. Em 2025, estável aí já há 10 semanas em R$ 5,30. Para 2026, sobe nessa semana de R$ 5,30 para R$ 5,35. Já a nossa taxa Selic, nossa taxa básica de juros, ficou estável a projeção para 2023 em 12,75% ao ano. Para 2024, também ficou estável pela segunda semana em 10% ao ano. 2025 sobe pela terceira semana consecutiva para 9%. E para 2026 cai, de 8,75% ao ano para 8,5% ao ano, Edição aí do Boletim Focus para a gente dar uma olhadinha, divulgação hoje, segunda-feira. E agora eu vou aproveitar, eu vou chamar aqui o Gustavo Sung, que é economista-chefe da Suno Research, para me ajudar nessa leitura, para nos ajudar a entender quais são os destaques. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa live, agora de noite. Muito bom ter você aqui. Olá, Bia. Olá, investidores. Boa noite. Estranho até falar boa noite, a gente sempre conversa segunda-feira de manhã, mas dizem que o Brasil funciona só depois do carnaval, então a gente começamos de Exatamente. novo, né? Até fiz a barba. Agora o ano começou de fato, Bom, eu não sei se eu já dei bom dia aqui, mas eu sempre dou bom dia à noite, não adianta, eu já estou acostumada. Mas, bom, obrigada pela sua participação, boa semana para a gente. Queria começar aí falando sobre os destaques desse Boletim Focus, o que brilha aí seu olhar, quais são os pontos que a gente tem que ficar de olho. Bom, eu acho que para 2023, acho que o cenário está bastante consolidado. A gente está aí com uma inflação, subiu quase nada, está em 5,9. O PIB continua, o interessante é que o PIB continua aumentando. Basicamente, no nosso cenário aqui, a inflação já está, o foco está convergindo para o nosso. O PIB a gente está um pouquinho, o foco está também subindo e convergindo para o nosso, aqui do cenário da Suno, e a gente enxerga que políticas de incentivo ao consumo, crédito, salário mínimo, Bolsa Família R$ 600, e um pouco do agro é o que são os principais drivers aí que podem puxar o PIB para cima, tá? A gente tem uma questão de juros, inflação está um pouquinho menor, mas basicamente aí consumo será um fator importante, dado políticas aí que o governo vem sinalizando. O câmbio ficou estável, o Selic também, basicamente a gente está bastante parecido. Eu chamo a atenção mais para períodos mais longos, e aí se você puder ir para a direita, 24, 25, 26, dá para colocar. Isso. O câmbio, qual que é o ponto do câmbio? Está, de novo, estável, mas está em 5,30, frente às incertezas fiscais aí para 2024. Então, questão de risco fiscal, essa âncora que a gente não conhece ainda muito bem,
se os cofres públicos vão estar saudáveis ou não, que tipo de política econômica que o governo vai colocar. Então, todas as incertezas aí vão fazer com que o câmbio fique um pouquinho mais pressionado para 2024, mas câmbio é uma coisa aí que mexe quase todo dia no Focus, a depender das notícias que a gente vê pela frente. Então, não é com grande preocupação que eu vejo. Aí agora, acho que o ponto principal para aqueles que nos acompanhavam de segunda-feira pela manhã, quem estava estável voltou a subir. Quem que é a primeira linha do Boletim Focus para 2025-26, que são as expectativas de inflação para períodos mais longos. Eu bati bastante nessa tecla, pré-reunião do Copom que teve nos últimos, a última que teve, e o Banco Central deu um puxão de orelha, escreveu na ata, no comunicado, que a grande preocupação dele era com que as expectativas de inflação de longo prazo começassem a subir. Ficou estável umas semanas, mas a grande preocupação agora é que aí, 4 semanas atrás, estava em 3,50, está 3,80 para 2025, e 2026 também estava 3,50 4 semanas atrás, e hoje está 3,75. A meta de inflação para 2025 é 3%, de 26 não está definida, mas a gente vê um movimento de elevação das expectativas, tá? Então, o Banco Central vai ficar de olho basicamente nesse ponto principalmente, que é influenciado também, como todos os riscos fiscais e os riscos que eu trouxe anteriormente. Então, isso pode gerar um certo pulga atrás do orelha do Banco Central para a próxima reunião, a depender da evolução do Boletim Focus até lá. Então, acho que também será um ponto importante aí para os investidores ficarem de olho para entender se isso vai gerar preocupação maior ou não pela autoridade monetária. Os juros aí estão estáveis, teve uma mini queda em 2026, mas ao meu ver, provavelmente como expectativas de inflação estão subindo, os juros devem ficar mais altos por mais tempo, e aí no finalzinho lá de 2026, provavelmente já vem cortes mais rápidos, dado que os juros ficou perto de 9 por mais tempo, tá? Então, o cenário é mais ou menos esse que eu enxergo para o Boletim Focus. E aí, eu acho que uma boa notícia que é a volta dos impostos, até estava lendo os comentários, infelizmente pode ficar um pouquinho mais caro, mas os benefícios de médio e longo prazo, que daí acho que a gente pode comentar, podem ser maiores do que os benefícios de a gente manter a desoneração no curto prazo, tá? E isso na semana que vem, ou daqui 2 semanas, a depender, pode fazer com que algumas expectativas de inflação fiquem estáveis, e a depender, de novo, como em março vai vir a nova âncora fiscal, de acordo aí com o que eu vi hoje nas notícias, isso também pode mudar as expectativas a depender como que for desenhado o mecanismo. Legal, muito obrigada pela sua percepção, tudo isso. Eu queria trazer um pouco mais sobre essa questão dos combustíveis, né? Aproveitar a sua presença aqui com a gente. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa questão, né? Quais são as vantagens, porque é uma boa notícia, as desvantagens também, como isso acaba encostando na questão da nossa inflação aqui. Isso pode prejudicar, ajudar, como é esse efeito no curto prazo e no longo prazo, e para que a gente tem que olhar agora. Bom, a gente fazer um pequeno jabá aqui, de segunda-feira às 12h15, eu, o Vinícius, que é o head de renda fixa, e o Rafael Pérez, que é outro economista aqui da casa, a gente tem uma live, chama Sul no Meio Dia, e a gente estava até comentando sobre os principais efeitos que poderia, a gente não tinha a decisão na época, mas a gente estava conversando, e eu trouxe uma visão que basicamente é o seguinte, pessoal, a gente tem um efeito no curto prazo, que é realmente um impacto sobre a inflação, porque o impacto máximo que estavam circulando aqui na gasolina por 0,7 de centavos por litro, e no etanol de 0,24, né? Mas como você bem trouxe, vai depender de como o governo quer rebalancear, né, esse aumento. Mas aumento vai ter, então isso vai bater primeiramente no curtíssimo prazo na inflação. Então é um ponto negativo. Felizmente isso vai bater um pouquinho aí no bolso dos nossos investidores, das famílias brasileiras, né? Isso é ruim. Mas a gente tem que lembrar que essa medida foi adotada no ano passado, isso afetou os cofres públicos, manteve essa desoneração até o final do ano, e aí o governo, para tentar evitar um desgaste logo no início de governo, manteve essa desoneração. E isso
vai ter um efeito no médio prazo, que é, caso a desoneração se mantivesse, o custo para os cofres públicos seria uma perda de quase 30 bilhões de reais. E isso pioraria o risco fiscal, ou, no fundo, pioraria as perspectivas de melhora nos cofres públicos, e isso ia afetar câmbio, ia afetar curva de juros futura, ia pressionar ainda mais a taxa de juros ou as tentativas do Banco Central de combater um risco fiscal elevado na parte longa, por exemplo, da curva, expectativas de inflação iam ser ruins. Se o Haddad, por exemplo, perdesse esse braço de ferro, como ele perdeu lá em janeiro, seria um desgaste para o ministro, de que ele vem discursando diversas vezes em entrevistas, ele foi em palestras, painéis, falou assim: olha, pessoal, a gente quer voltar para melhorar os cofres públicos, porque a política fiscal e a política monetária têm que andar juntas para a gente combater a inflação e trazer o Brasil de volta aos trilhos. Se ele perdesse essa guerra e aí perdesse esses 30 bilhões, ele podia ficar desgastado, porque a ala política ia ter mais voz, o Lula teria mais voz sobre a equipe econômica que vem tentando. O Haddad apresentou medidas para poder melhorar a arrecadação, até medidas, se todas as metas que ele colocasse em prática forem bem sucedidas, ele consegue zerar o déficit, mas é muito difícil, a gente provavelmente vai ter superávit esse ano. Mas é um gesto que estava sendo realizado e ele ia perder essa batalha, que desgastar a sua imagem. E isso ia bater em câmbio, primeiramente, o câmbio podia já subir um pouco e isso vai refletir na inflação. Lembrando aí para as pessoas que podem não entender, quando o câmbio é um pouquinho mais alto, como a economia brasileira é bastante dolarizada, custo de importação, isso ia afetar os custos das empresas, os preços dos produtos, e isso ia também afetar a inflação lá no final do ano, e aí isso ia afetar juros. Então, assim, apesar de a gente ver um aumento agora, e aí por isso que eu falo que os benefícios de médio prazo são melhores, apesar de a gente ver a inflação um pouquinho mais alta, ele não perder essa batalha e trazer um alívio aos cofres públicos momentaneamente pode ajudar a trazer esse câmbio um pouquinho para baixo, diminuir um pouco a ansiedade do mercado e aí falar, olha, em março eu vou trazer uma nova âncora fiscal e olha, estou tentando trazer aí a trajetória da dívida um pouquinho mais para baixo. A gente não conhece o mecanismo, acho que isso vai ser um fator de bastante volatilidade no mercado, mas perder essa batalha seria uma sinalização ruim para tentar controlar de novo esse risco fiscal. Então, por isso que no médio prazo a tendência seja melhor do que a gente tivesse mantivesse essa desoneração. Bom, e essa decisão também pode ajudar a consolidar aí essa imagem do Haddad na área econômica, né, do governo, porque havia muito essa questão, né? Será que Haddad vai conseguir tomar decisões? Será que o lado político vai prevalecer? Como fica a sua observação aí, sua percepção dessa vitória aí da área econômica nessa questão dos combustíveis, que impacta tanto, né, uma primeira visão de popularidade aí do governo? Eu acho que ele é uma batalha semi-vencida, porque a gente precisa entender quais os mecanismos que eles vão divulgar ainda, mas eu acho que foi boa, a sinalização é boa, tá? A gente não pode falar que é uma super vitória, mas foi um primeiro passo. Acho que eu sempre vou com um pouco de cautela, né? Porque essas coisas são muito rápidas, mas sinalização foi boa no primeiro momento. Essa é um pouquinho a minha visão. E eu acho que tem um ponto interessante que as pessoas não comentam muito, são dois. Primeiro, o diesel não entra na conta. Por que o diesel não entra na conta? Porque isso vai afetar principalmente caminhoneiros, que era uma das bases do antigo governo. E você arranjar qualquer tipo de desavença agora nesse governo, pode fazer uma paralisação, uma greve naquele setor e prejudicar ainda mais a economia que tende a não crescer muito esse ano. Então, se forem ver, o diesel não está sendo muito discutido se volta ou não os impostos. É provável que a desoneração continue. E isso, o frete de caminhões, toda a parte de logística e custos vão ser menores. E isso ajuda a segurar o repasse dos custos para os produtos finais. E o segundo ponto, eu acho que se eles mantivessem a desoneração, toda a agenda ambiental que eles vinham discutindo iria contra, né? Então, o Lula está fazendo diversas viagens para poder melhorar a imagem do Brasil em relação à questão ambiental, conseguir retomar os
recursos para os fundos fundo da Amazônia, quer ser um porta-voz da transição energética, matriz limpa, só que se você mantém desoneração para combustíveis fósseis que incentivam o consumo, iria um pouco contra o discurso que ele estava tentando manter. Então, isso também é um fator positivo. Eu acho que não destoa tanto da agenda que eles estavam propondo. Legal, obrigada pela sua percepção aqui, essa visão importante para nos ajudar a entender esse assunto, né? E por fim, eu quero trazer aqui a nossa questão de sempre, os eventos da semana, o que os investidores têm que ficar de olho aí. Segunda-feira já começou com tudo, né? Bom, a gente está vendo aqui hoje o GPM, isso é uma deflação, muito influenciada aí por commodities. A GPM tem ele é composto por três índices, que é o índice de preço atacado, o produtor e a construção civil, e o atacado, que tem maior peso, que é influenciado por commodities, dada a desaceleração que teve nos últimos tempos, trouxe uma deflação, tá? A gente tem amanhã, na terça-feira, PNAD contínuo às 9, que é a taxa de desemprego, e na quinta-feira sai o PIB do quarto trimestre de 2022, tá? A gente espera uma estabilidade, o Brasil deve crescer em torno de 2,9%, 3% em 2022, tá bom? Eu acho que os mais importantes são esses. Lembra que tem material gratuito na nossa descrição aqui no YouTube, planilha da Vida Financeira de graça aqui na descrição do vídeo, do podcast, tudo.com.br/notícias, sempre atualizadinho para vocês.